Olá, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do programa História em Prosa, esse projeto tão importante realizado aqui pelo Museu Histórico Willy Barth, agregado à Secretaria da Cultura do município de Toledo. E hoje nós estamos aqui com o professor Carlos Eduardo Baum, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no projeto História em Prosa. Eu agradeço, é um prazer e uma honra. Eu vou começar, então, apresentando o professor Eduardo Baum para os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham o projeto História em Prosa pelas nossas redes sociais. O professor é professor substituto na graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste Toledo, licenciado em Ciências Sociais pela UniOeste, mestre e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, com bolsa CNPq e CAPES. Realizou período de pesquisa no Centro de Estudos em Coimbra, Portugal, durante o doutorado. É membro do grupo de pesquisa Projetos Globais e o Estranho, Situações Locais e o Diverso, pela UFSC, e do Laboratório de Pesquisa em Fronteira, Estado e Relações Sociais, e também autor do livro Fronteiras da Italianidade e Eurocentrismo, Crítica das Origens. Um pouquinho do tema que a gente vai abordar hoje, professor? O assunto do nosso bate-papo aqui, do História em Prosa, é discutir um pouquinho, refletir um pouco sobre um conceito que o professor estudou no doutorado, sobre a questão da categoria do pioneirismo, os pioneiros e a invenção do sul do Brasil. Professor, como que a gente pode compreender de uma forma mais macro, inicialmente, essa questão da categoria do pioneirismo e articular isso à questão do imaginário social, como a gente constrói essa noção do pioneirismo no sul do Brasil? Perfeitamente. O pioneirismo, assim como os discursos sociais de maneira geral, eles são uma perspectiva de você contar, de você relatar a história, Tem um provérbio africano muito interessante que diz o seguinte: até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caça seguirão sendo, gloriando os caçadores. Então, a construção, como você bem disse, dos imaginários, das representações sociais, por meio dos discursos, os discursos não são só verbais e literários. Um monumento é um discurso, o nome de uma rua é um discurso, ela quer dizer algo sobre alguma coisa, Eles criam perspectivas de entendimento e de estabelecimento de memórias sociais. Tem um historiador chamado Peter Burke, um inglês, que ele fala uma coisa bem interessante, A função da história é relembrar à sociedade aquilo que ela esqueceu. Assim como a função do sociólogo é trazer à tona as invisibilidades que os fenômenos sociais geram, Portanto, a minha tentativa na tese, a minha tese chama-se O Pioneirismo na Terra sem Deus, sem Rei, sem Lei. É mostrar um pouco como que uma parte do sul do Brasil, sobretudo essa parte do sul do Brasil que foi colonizada a partir do meados do século XIX, por descendentes de europeus não ibéricos, alemães, italianos, poloneses principalmente. A partir do momento da colonização, e principalmente a partir da década de 30 do século XX, começa a se gestar, no âmbito social, mais do senso comum, uma ideia, um imaginário de uma precedência histórica e cultural desses sujeitos europeus sobre esse território. E a categoria que aglutina essa ideia é o colonizador pioneiro. E isso gera uma série de questões. Por um lado, uma disputa por a história. Aqui o discurso ele tem uma ideia de olhar a história como uma disputa política também. Quer dizer, a política, vista no sentido macro, as relações de poder, elas não se restringem à economia e ao Estado. Elas perpassam família, as escolas, a universidade. Pensando a história como uma disputa por política, pela memória, como que se constrói a memória dessa parte do sul do Brasil, que é colonizada por esses descendentes de europeus não ibéricos, sobretudo a partir do final do século XIX, em sentido do século XX. Então, a minha tentativa na tese a partir da categoria pioneirismo, entender como que esse discurso ele se estrutura e se estabelece na sociedade, como que ele gera,
domínios, formas de dominação da memória social. Certo. Nesse sentido, como é que a gente pode atrelar, vincular ou relacionar a questão dessa categoria do pioneirismo a essa ideia do eurocentrismo? O que é essa visão do eurocentrismo, do colonizador eurocêntrico? Né, para a gente conseguir compreender essa questão do imaginário da memória social aqui do sul do Brasil. Certo. Eu chamo de pensamento eurocêntrico, né? Perceba que esses descendentes, né, de imigrantes italianos, alemães, sobretudo imigrantes italianos e alemães, né, por também conseguirem se estabelecer, as primeiras colônias de imigrantes alemães, por exemplo, no sul do Brasil, que se tornaram grandes cidades, São Leopoldo, por exemplo, né, a gente tem Vale do Itajaí, Criciúma, toda essa região oeste, né, desse sul, que começou, inclusive, a ser urbanizada e ocupada na época do Estado Novo, a marcha para o oeste, né? Toledo faz parte dessa mesma trajetória, né, histórica. Essas pessoas que vêm para cá, né, existe todo um discurso vinculado à ideia de descendência que não se limita a uma descendência cultural, né? Note que, por exemplo, a dupla cidadania italiana e alemã, você pode obtê-la, mesmo não tendo nascido na Alemanha, pelo chamado jus sanguinis, ou seja, direito de sangue. Há uma representação, uma memória social que está muito relacionada a algumas teorias cientificistas do século XIX, que propõem que existe uma pureza de sangue, né? E que essa pureza de sangue ela indica alguns sujeitos que são supostamente superiores a outros, geneticamente, né? Isso está muito ligado ao imaginário europeu, né? O imaginário do civilizador, né? Perceba que quando os primeiros portugueses e espanhóis chegam na América, o discurso vamos cristianizar os gentis, né? Para a ocupação, para a exploração, para a colonização. No neocolonialismo na África, no continente africano, o discurso vamos civilizar, vamos levar a civilização. E hoje o discurso do império, digamos assim, né, vamos levar a democracia e a liberdade. Ou seja, sempre há sujeitos específicos, que são sujeitos europeus, descendentes, brancos, etc., que se propõem a serem a métrica universal, modelo axiológico, digamos, modelo de valores morais que serve de referência para todos os outros povos. E isso está vinculado a uma ideia de que isso é uma questão genética, é uma questão sanguínea. Agora vamos relacionar a questão do pioneirismo. Esses primeiros imigrantes que vêm para cá, eles começam, evidentemente, né, compram terras, etc., e começam a colonizar o espaço e começam a construir as suas histórias, a sua memória sobre esse espaço aqui no sul do Brasil. E os seus filhos, a sua prole, os descendentes, começam a migrar também dentro do país, para outras regiões. Aqui na nossa cidade, a gente sabe que a maioria das pessoas que vieram no começo da colonização eram do Rio Grande do Sul, da região oeste do Rio Grande do Sul. Essas pessoas, elas se identificam consanguineamente com esses primeiros personagens, digamos assim, europeus. Então, há uma ideia de que se eu sou descendente de terceira, quarta ou quinta geração de italianos, eu sou italiano, né? Na minha pesquisa que é o livro, a pesquisa de mestrado, crianças, por exemplo, de 8 anos dizendo eu sou italiano puro. Não fala uma palavra, italiano nunca pisou na Itália, mas sou italiano puro, né? Mas o que isso quer dizer? Por que você precisa se afirmar uma identidade num território heterogêneo culturalmente como o nosso? Note que, por exemplo, no caso da italianidade, que é essa identidade italiana, as categorias principais, os critérios principais para definir o que é o italiano é o trabalho, a família, e a religião. E todo o discurso vinculado, se a gente pega as literaturas memorialísticas, mesmo na academia, né, todo o discurso vinculado a isso, ele encobre, não é? Ou melhor, ele propõe uma identidade que encobre o seu negativo. Eu sou o trabalhador, o brasileiro, o caboclo, o índio, já não, é indolente, né? Eu sou religioso, o índio não, ele tem vários deuses, é o idólatra, né? Eu tenho família, o índio não, né? Quer dizer, a pergunta que eu me fazia no início da tese era: o que os silêncios do pioneirismo têm a dizer sobre o restante da população? Considerando que aqui a gente tinha uma população indígena significativa, né? Sobretudo Guarani, né? Então, esse pensamento eurocêntrico, ele vai construir, tanto no âmbito mais senso comum, social, cultural, quanto na universidade, como eu tento mostrar nesse artigo,
vai reproduzir essa métrica, esse valor universalista da Europa como berço da civilização, como os povos mais civilizados, etnicamente puros, o que não é verdade, né? Como se fosse algo normal, como se fosse o desejável para todo mundo, né? E enquanto ele estabelece esse monólito, digamos, do pioneiro, ele deixa à sombra uma série de outros povos e de histórias que fazem parte também, não é? Do nosso país, que fazem parte da nossa nação, que fazem parte da nossa identidade, mas que, no entanto, ficam invisibilizadas, ficam encobertas por esse discurso do pioneiro, né? Então, isso está vinculado a essa ideia de eurocentrismo. O professor citou aspectos que me parecem bem centrais, né, na sua discussão sobre essa questão da identidade da população da região sul do Brasil, né, relacionando muito essa questão da religião, da família e da questão da etnia. Professor, a gente poderia problematizar e questionar também que essa categoria dos, vamos dizer assim, de você compreender a colonização da região sul, né, a partir, na verdade, desses descendentes de imigrantes, né, que vieram da Europa, na verdade, é também uma reprodução do próprio discurso do colonizador europeu sobre o continente sul-americano. Exatamente. É muito isso, né? Tem duas questões interessantes aqui, né? A primeira é que a gente tem que lembrar que até 1750, o sul do Brasil não era de Portugal, era da Espanha. Então, assim, existe um imaginário, se você desce, né? Se você vai ao sentido mais sul do Brasil, você vê que tem alguns lugares que tem placas, aqui começa a Europa brasileira, né? Até 1750, a ocupação principal do sul do Brasil não era desses europeus não ibéricos. Eles começam a chegar só no século XIX. Já existe 300 anos de colonização, só de espanhóis, fora, evidentemente, o restante dos povos todos que estavam aqui. Então, você tem uma construção desse imaginário, dessas identidades étnicas, justamente para legitimar, no meu ver, essas ocupações, essa colonização, né? E aí tem a ideia de você trazer colonizações racionais, né? Quer dizer, qual que é a vantagem, supostamente, desse modelo colonizatório, né? É que ela vai trazer a civilização, né? Vai trazer a modernidade e tudo mais, né? Mas a modernidade para quem? A civilização de quem, né? Essas são perguntas que tem que perpassar, né? E tem mais uma coisa interessante que você chamou a atenção, que é bem curioso, né? Se a gente pegar as literaturas memorialísticas, eu trabalhei várias no sul do Brasil, e também algumas fontes da própria historiografia, a gente percebe que não é muito agradável você falar da violência da colonização, da crueldade, né? Você falar que a colonização implicou o genocídio de índios. Nós tínhamos, por exemplo, aqui os bugreiros, né? Os bugreiros eram grupos contratados pelos descendentes de imigrantes alemães e italianos para caçarem índios, né? E para poder comprovar a quantidade de índios que eles mataram num dia e receber por cabeça o valor, eles cortavam as orelhas. Então, eles recebiam por par de orelhas. Isso era muito comum. Alguns desses bugreiros, inclusive, até hoje são idolatrados como heróis, nesse imaginário mais amplo, né? Falar de colonização no sentido mais cru desse processo é uma coisa que não é muito agradável. Então, vamos mudar esse termo, vamos criar um eufemismo, vamos falar de pioneirismo. Então, o pioneirismo, além de ele ser uma construção de uma identidade e um discurso de sobreposição de histórias dentro do conjunto de nação, a gente tem hoje, mais ou menos, se eu não me engano, pelo último censo, em torno de 300 etnias diferentes no Brasil, diversas. Ele também serve como uma forma de um eufemismo, uma forma de tornar mais soft, mais positiva essa colonização, né? Olha, a gente não veio aqui e dizimou as pessoas, a gente veio aqui implantar a modernidade, né? Então, e isso não está errado, de certa forma. A questão é o que esse discurso encobre, né? E o que os silêncios desse discurso falam para a gente, né? Considerando, de novo, que a sociologia tem, um dos temas da sociologia, justamente, uma das funções é trazer à tona essas invisibilidades, né? Esses fenômenos que ficam marginalizados na memória social. E por isso é muito interessante esse espaço, inclusive, né? A gente estava falando disso para aproximar as pesquisas acadêmicas, né? E o público em geral. Às vezes parece que a gente está tão distante, mas não deveria ser assim. Afinal de contas, a ciência tem uma função social, todas elas. A história, a sociologia também. Bacana, professor. A gente vai encerrar esse primeiro bloco do História em Prosa, mas eu vou fazer uma provocação para o segundo bloco para a gente retomar essa questão da romantização do processo de colonização da região sul.
nós retomamos o segundo bloco do História em Prosa e eu fiz uma provocação no professor, né, no bloco anterior, falando sobre, então, essa questão da romantização do processo de colonização atrelado à questão do discurso do pioneirismo na região sul do país. E gostaria de engatar essa minha provocação e essa pergunta para a gente trazer, não só do sul do país, mas falar mais especificamente, né, do Paraná, né, dessa questão da marcha para o oeste, da colonização da região oeste do Paraná. Né? Então, professor, existe sim uma romantização nesse sentido, o discurso, né, do heroísmo dos pioneiros, mas mais, não que isso não tenha acontecido no sentido de valorizar aqueles que, né, que trabalharam e desbravaram essas matas aqui na região sul do país, mas também de que forma que isso, então, apaga as populações originárias, né, da região oeste. Perfeito. Sim, em relação ao Paraná, as frentes, né, de colonização, digamos, elas são diferentes, né? A região de Curitiba, a região sudeste, sudoeste e a região norte, elas têm frentes diferentes, então vamos me concentrar mais aqui na nossa região, né? Como você bem tocou, Celane, essa evidencialização, né, dessa romantização do discurso, ela não é de maneira nenhuma uma tentativa de depreciar, né, todo o processo histórico pelo qual passaram, né, esses imigrantes, considerando inclusive que no processo de imigração, né, ou de emigração dessas populações da Europa para cá, eles também estavam sendo expulsos por da terra, uma força de trabalho indesejada, num processo de cerceamento da terra, no processo da Revolução Industrial, né? Então, muitos a minha avó mesmo conta a história, né, que vieram de barco e tudo mais, perderam familiares ali e tudo mais, né? Muitas dessas pessoas, de fato, né, houve um trabalho, um processo muito penoso e doloroso para a memória também, né? A questão houve também um processo penoso e doloroso para a memória de outras populações, né? Sobretudo indígenas e negras. Aqui, especificamente no oeste do Paraná, a gente não teve uma inserção, né, de populações afrodescendentes, né? Mas em outras regiões do sul, sim, como em Florianópolis, por exemplo. Mas note que, quando houve a abolição da escravidão em 1888, as pessoas costumam falar muito desse sul desenvolvido. O sul ele é branco, os europeus vêm para cá, ele é mais desenvolvido. A gente tem questões aqui que não estão relacionadas à etnia. Primeiro, o sul do Brasil é a primeira frente criada de ocupação minifundiária, pequenas propriedades fundiárias, que permitem um desenvolvimento diferente do restante do Brasil, que são, né, grandes latifúndios, né? E a segunda questão por que os negros alforriados não foram aceitos no sul do Brasil como pequenos fazendeiros? Né? Houve aqui no Brasil um processo eugênico. Trazer esses imigrantes não era só uma intenção exclusivamente de ocupar as terras, era de branquear a população. A minha pergunta é a seguinte: se esses negros tivessem sido inseridos no sul do Brasil e tivessem todos os benefícios que os brancos tiveram, a gente não teria um sul do Brasil negro desenvolvido? Percebe? Então, a romantização é nesse sentido, não é? Eu repito, não é de você de depreciar a história desses imigrantes, é porque eu faço parte dessa história, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e dessa região também. Mas é de mostrar um pouco que a gente tem que pensar essa dinâmica na sua complexidade social, né? E como que essas categorias, como o pioneirismo, aí sim, elas servem não só para legitimar esse discurso, né? Porque que acontece? O discurso, né, da maneira como eu compreendo, analisar esse discurso não é uma forma de procurar entender o que está escondido. Eu não entendo o discurso como só um encobrimento, eu entendo o discurso como propositivo. O discurso ele constrói a realidade. Vamos pegar Toledo, por exemplo. Você disse, como é que esses povos ficam invisibilizados? O cemitério de Toledo, o cemitério principal, central, se você vai lá no cemitério, você percebe quem pode ser enterrado no centro, na frente da cruz, e quem fica às margens. É um exemplo. Inclusive, no cemitério do lado esquerdo, há pouco tempo, acho que uns 5, 6 anos, eu não me lembro bem, começaram a perceber que tinha uma série de covas rasas, né, que não tinham identificação, que eram pessoas que ocupavam, na Fazenda Britânia, os mensos, né, que eram os indígenas que ocupavam a região e que não tinham nenhuma identificação. Se você pegar o nome dos prédios, das praças, a gente tem bairro Pioneiro, a gente tem o Parque dos Pioneiros, mas a gente não tem o bairro Guarani, a gente tem a Rua Guarani. A gente não tem um monumento para os indígenas ou para os negros que participam da construção da nossa nação.
Percebe? O próprio museu aqui ele tem um projeto que é sobre ruas de Toledo, né? Que é um livro organizado pelo Silvio Colognesi, que foi meu orientador, inclusive, na graduação. Eu comecei meus trabalhos sobre italianidade com ele. Embora eu pegue meio que contrapé, assim, né? Da análise dele. Mas, enfim, se a gente pega para perceber isso, os monumentos, que são um discurso, eles reiteram a história de quem? Quais são as cores do município de Toledo? A que bandeira eles se remetem? O que diz o nosso hino de Toledo? Então, assim, evidentemente que Toledo foi constituída, sobretudo, primeiro na primeira colonização do Maripá foram um grupo de italianos, depois um grupo de alemães, né, que criaram Rondon e tudo mais. Mas não foi só isso, né? A gente sabe, por relatos históricos de outros pesquisadores, que embora os pioneiros trabalhassem muito, quem de fato derrubava a mata eram os índios. Quem pegava no pesado, de fato, não eram eles, né? Alguns, né, mas em geral não. Então, nesse sentido que eu percebo que há uma centralização da memória, né, em torno desses interesses das pessoas que ocupam o poder, né, seja o poder cultural, seja o poder econômico, e uma marginalização, né, desses outros sujeitos históricos que, no entanto, participam, né, da própria história. Uhum. Então, nesse sentido, a memória social ela é uma memória política. Exatamente. Ela é uma disputa, é uma luta, né, um campo de luta política, né? Nota, como que você, a partir de ideias, você consegue aglutinar as pessoas e colocar elas a serviço de alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem pujante, as cruzadas, né, da Igreja Católica lá, né, na Idade Média. As pessoas eram muito diferentes, mas todas elas estavam fazendo o trabalho de Cristo, né? Então, essas identidades, elas geram o quê? Aglutinações ideológicas, né, que vão gerar movimentos sociais, né? E no caso aqui a gente está falando especificamente de um movimento que se sobrepôs ao restante, né, dos imaginários. Uhum. Eu gostaria que o professor comentasse também um pouco sobre, né, um trabalho, um recorte mais específico aqui sobre o município de Toledo, tá, né, que eu tenho até aqui em mãos, um artigo do professor intitulado O Discurso do Pioneirismo Colonizador como Elitismo Cultural às Cidades de Toledo. Eu gostaria que o professor nos explicasse um pouquinho, né, do que se remete essa questão do elitismo cultural. Isso tem a ver com a própria concepção da modernidade sobre o progresso, sobre o desenvolvimento, sobre a superioridade, daí isso se relaciona provavelmente à questão do conceito eurocêntrico, da visão do colonizador, né, sobre o terceiro mundo, esse país a ser desbravado. Exatamente, é isso mesmo. Esse artigo, eu escrevi ele para o final de uma disciplina no doutorado, já tem algum tempo. A chave dele interpretativa é um pouco diferente, mas ele é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, né, que foi especificamente sobre a região de Toledo. Alguns dados são interessantes, por exemplo, em Toledo, até o final do período da colônia, né, da Maripá, quando se torna município, lá pela década final de 40, começo de 52, se eu não me engano, não era permitido, em geral, que pessoas que tivessem condições financeiras, mas não tivessem origem, comprassem terras. Se você perceber onde parou a frente migratória dos negros, do café, Moarama, São Pedro, Ouro Verde, Toledo, no seu primeiro momento, ele tem uma constituição social um tanto eugênica, né? Não basta você ter dinheiro para comprar as terras, você precisa ser branco, porque a gente quer criar uma comunidade branca. Não é à toa que o próprio Vilibard depois vai criar, né, Rondon, para, né, separar esses grupos étnicos. Note como que esse imaginário está arraigado, né? E sim, a constituição dos imaginários sociais em Toledo, elas perpassam elas têm esse trânsito histórico, né? Toledo, por exemplo, hoje eu não sei se estão mais ativas, faz um tempo que eu não tenho mais contato com isso, mas Toledo tinha associações de descendentes, né, que faziam festas. Nota, o que significa você construir uma associação, aglutinar pessoas e fazer festas, né? É você exteriorizar esse imaginário, é você reproduzir esse imaginário e mostrar, olha, aqui, né, essa cidade, ela é dessas pessoas. A gente tem uma palavra, uma frase que é muito comum, dita aqui, né, a nossa gente e a nossa terra. Percebe como que essa frase ela cria fronteiras? Quem é a nossa gente? Né? Considerando quem são as pessoas que trabalham na cidade? De quem que é essa terra? E mais, como que ela foi apropriada? Porque a gente pensa muito no tempo presente. Se a gente pensar no tempo histórico, por exemplo, os descendentes italianos, os alemães italianos que vieram para cá, eles foram chamados de imigrantes. Porque Portugal e Espanha já tinham ocupado aqui, né? Então eles eram convidados da coroa. Mas para os indígenas, eles eram invasores ainda, tanto quanto os outros,
né? Então, quem que ocupa a terra e como que eles ocupam a terra, né? Essa visão histórica, ela precisa ser vista. E aqui na nossa região está muito relacionado, né? A nossa região começa a ser colonizada em 42, se eu não me engano, Toledo, né? A Fazenda Britânia foi vendida e tudo mais. A colonizadora a Maripá, né? Madeireira Rio Paraná, compra as terras da Fazenda Britânia, que inclusive era de capital inglês, se eu não me engano. A Inglaterra tinha um interesse muito importante aqui, né? Inclusive a própria abolição da escravatura tinha um interesse comercial. O escravo não ganha salário, portanto você não pode fazer a revolução industrial e emplacar, né, esse modelo de sociedade numa sociedade que é escravocrata. A grande briga com o Estado. Por isso, né, que houve apoio da França contra a Inglaterra, inclusive na independência dos Estados Unidos. Então você tem o quê? Aqui você tem um processo que está relacionado a essa expansão, né? Que é que hoje a gente chama de globalização. Esse processo já começa antes, que é o quê? Que é a universalização, né? Ou seja, tornar hegemônico um modelo de civilização, né? Que é um modelo particular de civilização, mas que a partir dessa particularidade tenta se criar uma universalização. Então, olha, o nosso modelo é o melhor e a gente vai impor ele. A Marcha para o Oeste vem nesse sentido. Quem era o Getúlio Vargas? Né? Vamos pegar as origens do Getúlio Vargas e quem era, o que ele queria. Inclusive o Getúlio Vargas, até um certo ponto, foi um entusiasta do nazismo. Ou seja, tem essa visão, né? O que era o nazismo? Nós somos o povo superior, vamos acabar com os inferiores para melhorar a raça. É disso que a gente está falando. Essa visão de superioridade, ela está arraigada nesse modelo de sociedade. E Toledo, ela começa a ser gestada assim, né? Então você tem, por exemplo, vamos pegar a configuração da cidade. Quais são os bairros mais nobres? Onde eles ficam? No centro. Todo o entorno ali. Quais são os bairros menos nobres? Se a gente fala o nome deles, as pessoas já relacionam ao imaginário. Mas ali mora esse tipo de gente, lá mora aquele... aqui não, aqui mora esse tipo de gente. Percebe como que a própria configuração da dinâmica espacial, ela reproduz a lógica imaginária da sociedade, né? Então, para não me demorar muito também na resposta, sim, a gente tem esse desdobramento aqui, isso é visível nos monumentos, isso é visível no hino, isso é visível nas cores da bandeira da Itália, que são as cores da cidade, no discurso dos vereadores, no discurso dos prefeitos, né, dos políticos e tudo mais, que está muito arraigado a isso, né? Isso eu trabalho nesse livro, né, que eu indico, inclusive, que é Fronteiras da Italianidade e Eurocentrismo, né? Uma crítica das origens, mas não uma crítica no sentido negativo, uma crítica no sentido de trazer à tona também essas outras complexidades que fazem... Note, Paraná é um nome indígena. Outras complexidades. O chimarrão não é gaúcho, o chimarrão é guarani. A polenta diz que é italiana, mas o milho é indígena. Então a gente tem que repensar essas complexidades para pensar um pouco a nossa identidade, né? E perceber que nós somos parte de um todo, e não o centro de alguma coisa. Nos repensar enquanto sociedade. Perfeitamente. Né? Que quando a gente reflete um pouco sobre as nossas origens, né, a gente começa a compreender como a gente reproduz discursos e como a gente também é reflexo desses discursos. Perfeitamente. Né? E o projeto História em Prosa, ele tem esse objetivo, né, de refletir sobre a história, as perspectivas da história, para que a gente possa se compreender enquanto sociedade, enquanto agente social. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela tua contribuição aqui no História em Prosa. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigada, professor. Boa noite.